Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma temporada do Comunidade Plus. E temos aqui dois novatos, não é isso? Vocês não estavam na outra temporada, é isso? Viemos completar o time aí, são as novas aquisições dessa temporada, né? É isso mesmo, Rafa. A gente só assistiu aí a primeira temporada e agora é um privilégio poder participar aqui, né? E estar conectado aí com toda a galera que vai acompanhar o Comunidade Plus. Vocês estavam só vendo para ver se dava certo para depois participar. É essa, né? Tava ali acompanhando, sendo abençoado. Muito A gente tá bem. aqui participando. A gente começa aqui assistindo um vídeo que foi enviado por um jovem para a gente. E a gente vai falar sobre o tema. A lição está falando de Levíticos, né? E o tema da semana é devoção. Vamos assistir a pergunta aqui para a gente responder. Joga. Ei, pastor, deixa eu te perguntar. É mais fácil morrer ou viver por Jesus? E deixa eu te fazer uma outra pergunta também. A vida cristã é só sofrimento? Olha aí, falando de devoção, de dedicação, a gente tem histórias de mártires, pessoas que dedicaram a vida, tinham devoção extrema, entregaram a vida em prol do evangelho e tudo mais. Morrer por Jesus é um desafio, correto? Agora a pergunta ali é mais fácil morrer ou viver? Porque viver também exige sacrifício, vocês concordam? Sim, sem dúvida nenhuma. A vida cristã é uma vida de renúncias, né? Principalmente quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, que é um mundo assim desafiador para aqueles que tentam fazer a vontade do Senhor. E aí, quando você tem que abrir mão de muitas coisas que às vezes parecem ser legais, às vezes toda a galera ali está fazendo, está indo junto, e você tem que abrir mão de tudo isso por causa dos seus princípios, por causa dos seus valores, por causa da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, não é mesmo, Henrique? Pô, acho que a grande parada da vida cristã para o jovem é que a gente precisa entender que todo tipo de pecado, a base do pecado é o amor. Todo tipo de pecado, a base é o amor. É o amor próprio do que o amor a Deus. Então, morrer é muito difícil. Morrer pro eu é muito difícil, mas é a escolha necessária do jovem cristão. Ninguém quer morrer, né? Porque é muito difícil você morrer pro seu eu, pro seu ego, pra sua vontade, para nosso jeito imediatista. A gente até ora, mas ai de Deus não me der aquilo que eu pedi na hora que eu quero. Então, assim, morrer pro nosso eu é a parte, quem sabe, mais difícil de vivenciar de forma prática a experiência cristã. Porque é muito difícil a gente amar mais o nosso próximo do que a nós mesmos. A gente se ama bem demais. A gente se ama demais para querer fazer algo que fuja do nosso controle das coisas. É interessante que você deu a entender que assim, a morte vai acontecer de qualquer jeito, né? Você não morre por Jesus, a morte, né, da vida natural, mas também existe essa morte espiritual. Para você viver por Jesus, você tem que matar o seu eu carnal. Agora, a segunda pergunta que ela fez foi interessante também, porque ela falou assim, então a vida é só de sofrimento? A vida cristã é só de sofrimento? Porque se é renúncia atrás de renúncia, é devoção, é dedicação, ou eu morro dando a minha vida por Jesus, ou eu vivo sofrendo, abrindo mão de tanta coisa. É só isso? É só sofrimento? Na verdade, não. Quando nós nos aproximamos de Jesus, primeiramente a gente descobre que Jesus ele é uma razão, né, pelo qual de fato vale a pena viver e morrer. E Jesus também ele traz muitas alegrias para a nossa vida. E, na verdade, quando nós descobrimos, né, o que é que traz verdadeira satisfação, verdadeira alegria, e também a promessa gloriosa que ele nos faz, não tem como. A gente acaba conseguindo aproveitar, né, o melhor que a vida tem a oferecer, ao invés de simplesmente ficar correndo atrás de coisas aqui neste mundo que são passageiros. É muito comum nós principalmente, né, encontrarmos jovens que estão buscando nos prazeres a realização pessoal, muitas vezes suprir, né, um vazio que tem no coração, mas depois nós os encontramos cada vez piores, né, mais vazios, com uma tristeza que não sabem explicar, porque de fato não tem uma razão maior para viverem. Agora, quando nós amamos a Jesus e quando nós nos aproximamos dele, por mais que tenhamos que renunciar a certas coisas que aparentemente, né, parecem legais, aí nós encontramos, né, um prazer muito maior na vida. Legal, interessante. Então quer dizer que a vida cristã não é só de sofrimento. Tem que você abrir mão, talvez, de alguns momentos, mas muitos não são sims, né? São sims para a vida, eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido também pregadores falando dos 10 mandamentos, né? E não matarás, não furtarás. Na verdade, aquilo ali tem muito não, mas é sim para milhares de outras coisas. Quando a Bíblia fala, né, que a gente não deve furtar, está falando sim ao respeito
a propriedade do próximo, aquilo que o outro consegue com o suor do rosto. Então, assim, existem, na verdade, alguns sacrifícios, mas existem bênçãos quando a gente está obedecendo. Não é verdade? E acho que eu tava comentando até com o meu amigo Sérgio aqui, né? A gente foi companheiro da mesma turma lá de teologia. A gente teve um privilégio de compartilhar uma coisa muito legal, né? A gente foi vitorioso. A gente ganhou uma Copa Salt lá, o torneio de futebol, no mesmo time. Foi sofrido, né, Sérgio? Porque a gente que teve um cara que fez um gol, né? Aos 49 lá do segundo tempo, né? Fez um gol olímpico, né? Foi o gol que deu a vitória, né? Esse foi um jogador extraordinário aí da nossa turma. Então, na verdade, a gente acaba percebendo, né, que nós encontramos alegrias em muitas coisas aqui nessa vida, compartilhar amizade, amizades que são sinceras, que são verdadeiras, que são profundas. Porque eu tava justamente sobre isso, compartilhar, quando a gente nega o nosso eu, a gente aprende uma coisa que é muito interessante. A gente precisa compartilhar algumas coisas da nossa vida para ter vitórias com Cristo. A gente está muito acostumado a lutar sozinho para vencer sozinho, em tudo na nossa vida. O vestibular só passa um ali, é uma vaga. E a gente está muito acostumado a tentar vitórias pelas nossas próprias forças. Mas é muito legal, eu estava lembrando dessa memória, eu e o Serginho jogando junto, porque sozinho ninguém vence. E de forma espiritual, a gente não jogar junto com Cristo, o jovem nunca vai vencer. É isso aí. A galera tem que discutir lá. Eu acho que já deu para introduzir o assunto do PG, né? E acredito que está todo mundo falando, conversando e já vai começar a discutir a respeito desse desafio da batalha cristã que existe e ao mesmo tempo conciliando com as bênçãos que é viver nesse mundo e tal. Agora me fala uma coisa, quem é esse jogador que fez esse gol olímpico aí?